Fala galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos, o canal que mais cresce no estado do Pará, canal de história e atualidades para concurso público. Vamos continuar o nosso projeto, vamos continuar a nossa saga. Tenho um compromisso aqui de ver quase todo o conteúdo com vocês, que dará aproximadamente 12 horas de aula gratuita aqui no canal. Eu acredito ser o único canal do Brasil com esse foco em atualidades para o concurso da PM do Pará. Logo, logo estaremos realizando essa prova e tenho certeza na aprovação de todos aqui. Antes de iniciar a aula, deixe seu like, inscreva-se no canal, isso é muito importante para a gente. E propaguem esse canal para todos os seus colegas que queiram fazer a prova da PM do Pará. Beleza, gente? Deixe seu like, deixe seu comentário. A cada 2 semanas, a cada 15 dias, estou postando aulas sobre esse conteúdo, sobre essa disciplina. Então vamos lá, gente, sem muita delonga, vamos falar sobre os movimentos sociais na Amazônia. Os movimentos sociais que estão, gente, espalhados por vários setores da nossa sociedade, né? Nas últimas décadas, esse movimento social, os movimentos sociais, eles passam por significativos processos de aumento da sua importância, tomando voz, tomando participação, né, querendo e desejando participação no cenário regional e até mesmo internacional. O que é um movimento social, gente? O movimento social é quando um grupo de pessoas se organizam para alcançar determinados objetivos. Isso acontece no mundo todo, e isso acontece, logicamente, na nossa querida Amazônia. Lembrando que o professor está aqui falando de Ananindeua, cidade ao lado de Belém do Pará. Uma vez foi confundida com tribo. A tribo Ananindeua, perto de Belém, região metropolitana. Os movimentos sociais, gente, eles aparecem com várias nomenclaturas, né? Como associações sem fins lucrativos, ONGs, movimentos populares, entre outros. Necessidade de gerenciamento de recursos da região e do estabelecimento de diálogos internacionais. Os movimentos sociais na Amazônia, gente, eles têm essa característica muito intrínseca, muito própria, de manter os seus recursos, a sua subsistência, o seu modo de vida, né, as suas tradições, como está dizendo na parte direita aí do slide, a questão do elemento da identidade do povo manauara, do povo do Acre, no povo do Pará. Inclusive o Acre veio na prova passada, né? Então observe, gente, que são movimentos sociais na Amazônia, não é exclusivamente no Pará. E esse movimento social, gente, esses movimentos sociais, eles denunciam para ONGs internacionais, para associações de imprensa internacional, até mesmo para a ONU, como foi o caso do Chico Mendes, em luta pelos seringueiros, para tentar manter o seu status quo, ou seja, a sua situação vigente, a sua forma de viver e de se suprimir, né? De manter sua subsistência. Então, os movimentos sociais, gente, eles estão aí para reivindicar, para solicitar ações por parte do setor público. O setor público, através da FUNAI, através do ICMBio, através da Polícia Federal, através das secretarias de meio ambiente dos estados e dos municípios, eles têm que atender, né, as demandas desses movimentos sociais, que na maioria das vezes, aqui na Amazônia, logicamente, está vinculado à questão do meio ambiente, né, do desenvolvimento sustentável. Então, os movimentos sociais, gente, eles se caracterizam por isso, né? De lutar pelos seus direitos, pelos seus elementos de identidade. O que é identidade aqui, gente? É o sentimento de pertencimento
a determinada cultura. Quando eu falo de identidade, eu não estou falando de RG, de documento em si, né? Eu, seringueiro, tenho a minha identidade, a minha forma de viver, a minha forma de produzir. Outro exemplo, pequeno trabalhador rural, a forma de produzir, a forma de me relacionar com a natureza, de enxergar a economia é bem diferente de uma grande empresa, né? Então, gente, a identidade está muito associada à cultura, né? A cultura local, a forma de viver desses indivíduos que dependem da floresta, que dependem dos rios e etc. São N movimentos sociais, gente. Dezenas e dezenas de movimentos sociais. Logicamente que aqui nós não iremos falar de todos, que é até mesmo impossível, né? Então nós temos o MAB, nós temos o movimento das pessoas atingidas pelas barragens, sejam elas de mineração ou hidrelétrica. Nós temos o movimento dos sem terras, nós temos o movimento de seringueiros, né? Nós temos o movimento dos quilombolas, dos indígenas, entre outros e outros movimentos sociais, que nós trabalhamos também, gente, vinculado com outros conteúdos que estão no teu edital. Nós trabalhamos, por exemplo, quando nós trabalhamos a questão agrária no Pará, quando nós trabalhamos a economia paraense, quando nós trabalhamos a questão da mineração no Pará. Então, esses movimentos sociais, né, eles são atingidos direta ou indiretamente. Então, eles podem aparecer na sua prova, né, do concurso da PM. E também, gente, isso aqui serve também para a galerinha que está estudando para a Polícia Civil no estado do Pará, conhecimento sobre o estado do Pará, para você compreender como os movimentos sociais eles são atingidos por estas outras questões, como a agrária e a mineral. Aqui vamos iniciar os nossos trabalhos falando sobre os atingidos por barragens, né? Aqui nesse caso, né, nós temos atingidos pelas hidrelétricas. Lembrando, né, gente, que a nível nacional nós temos o MAB trabalhando principalmente na luta contra as barragens de dejetos da mineração, para tentar evitar o que aconteceu, né, em Brumadinho, por exemplo, né, um negócio muito, muito triste. Então nós temos aí, gente, isso aqui serve também para o estudo de hidrelétricas, que no teu conteúdo fala de Belo Monte e Tucuruí. Você observa, vou colocar aqui o ponteiro do slide, né? Você vê as hidrelétricas e aqui você vê a capacidade máxima de produção. E aqui embaixo o que mais interessa para as pessoas que são atingidas. O que, professor? A área alagada, né? Perdão, aqui é a área alagada e aqui é o potencial de produção. Então você vê aqui, por exemplo, Sobradinho, lá na Bahia, alagou uma área de 4,1 km² e produz apenas, capacidade máxima apenas de 1,1 megawatts. Então isso aqui, gente, com certeza trouxe grandes impactos socioambientais. Olha Tucuruí, 3,5 e produção 8,7. Belo Monte, que já foi um negócio muito mais cuidadoso, foi uma obra muito mais cuidadosa com as populações nativas. Eu não quero dizer que não houve problemas socioambientais, logicamente que houve, né, gente? Mas é uma área alagada, né, bem menor do que as outras hidrelétricas e uma potência muito mais significativa, gigantesca, né, de 11,2 mil megawatts. Então, gente, a tendência é essa, tá, gente? Alagar uma área menor, diminuir de forma expressiva os impactos socioambiental e conseguir produzir mais energia. Beleza? Então, isso é cobrado em prova, tanto nesse assunto aqui de movimentos sociais, quanto, logicamente, das hidrelétricas do Pará. Então, o MAB, gente, nasceu ali na década de 80, ele foi oficializado somente em 1991, tá? Ele surge, né, das experiências das populações locais em vários cantos do Brasil, lutando contra essas consequências socioambientais das hidrelétricas e das barragens de mineração.
E logicamente, né, eles enfrentaram isso e muitas das vezes eles são derrotados, né? Porque são mega empresas envolvidas, bilhões e bilhões de dólares, não falo nem em real, nem em cruzeiro, envolvido, e eles são constantemente ameaçados pela sua forma de da sua forma de viver por essas megas obras, beleza? Além de fazer a luta pelos direitos dos atingidos, o MAB reivindica um projeto energético popular para mudar a raiz de toda a estrutura injusta dessa sociedade. O que é esse projeto, gente, energético? É promover energia limpa, né, gente? Promover um tipo de energia que traga consequências zero ou quase zero para a produção de energia no Brasil. Então é muito complicado você construir uma grande hidrelétrica. Tudo bem que é para servir milhões de pessoas da sociedade brasileira, mas aí você acaba com a vida de uma minoria, né? Então o problema do Brasil, gente, está na questão da fiscalização das barragens, né, de não deixar nem sequer construir essas barragens de mineração e tentar diminuir o máximo possível essas construções, megas construções, para a fabricação de energia, né, para a fabricação de energia elétrica. Então, por exemplo, Belo Monte foram décadas, eu acompanhei isso desde quando eu era criança, décadas e décadas de debate. A Índia colocou um teçado no pescoço do diretor da Eletronorte uma vez. Um bagulho foi muito doido, né? E durante muito tempo essas hidrelétricas no Brasil, elas tinham um foco único praticamente, fornecer energia para grandes indústrias e os grandes centros populacionais do Brasil. Então o Ninhão passava por cima da cabeça das pequenas cidades do interior e as cidades não tinham energia. Era movido a motor a diesel, a energia elétrica. Uma grande vergonha, né? Ali na nossa região do Pará, em Altamira, surgiu especificamente o movimento Xingu Vivo, que se opôs, logicamente, se opuseram, né, à instalação da usina no rio Xingu, porque, logicamente, iria atingir as populações tradicionais, né? Os pescadores, os caboclos de forma geral, os moradores da região, né? Os movimentos de mulheres tentaram lutar. Não deu certo. Após o término da construção, o movimento ele vai mudar um pouquinho de foco e buscar, né, aquelas promessas, né, aquilo que foi acordado pelas comunidades, pela Norte Energia, para que tudo aquilo que foi prometido fosse concretizado. Mas aí, parceiro, tu sabe todas as consequências socioambientais que aconteceram ali em Altamira e na volta grande do Xingu, né? Então o movimento Xingu Vivo, ele monitora, ele pressiona esses órgãos dos governos e também a Norte Energia para que se concretize tudo aquilo que foi determinado antes da construção da hidrelétrica, né? Então é um movimento social muito importante naquela região oeste do estado do Pará para denunciar as violações de direitos, né? Para sempre estar presente ali na luta contra o grande capital e na luta contra o governo a partir do momento que ele não atende às demandas dessa comunidade. Por exemplo, essa comunidade ela luta muito pelo direito da piracema, né? Que é a produção, né? A geração de renda através da reprodução dos peixes. Então, se Belo Monte não tiver uma grande vazão de água, fica difícil acontecer a piracema. Mas Belo Monte tem que represar a água para ter uma maior produtividade de energia. Então, aí fica entre a cruz e a espada. Gerar mais energia para o Brasil ou gerar mais renda para os pescadores. Então, é um grande dilema que nós, enquanto sociedade, nós temos que enfrentar. Então tá aí uma imagem do movimento Xingu Vivo, né? Eles não querem que o Xingu morra, logicamente, dependem, né, economicamente do Xingu, não só pela questão do peixe, né, mas pela questão do transporte, entre outras coisas mais, né? Acesso à saúde e etc.
Então, cerca de 300 mil habitantes são atingidos por isso aí, né? Pela essa mega obra, Altamira, Senador José Porfírio, Vitória do Xingu, etc. Várias reservas extrativistas, comunidades quilombolas de pescadores e tudo mais. Foi necessário um processo, né, de deslocamento, de migração forçada de cerca de 40 mil pessoas. Então, muita gente foi atingido, né? Indígenas, como está dizendo aí, né? Do Rio Curuá, da bacia de Bacajá e etc. Então, gente, o movimento luta hoje para que tudo aquilo que foi prometido seja cumprido. Olha aí, gente, o Rio Xingu, antes e depois. Olha como ele era muito legal aqui para as populações nativas. Isso aqui é uma imagem da NASA, né? Aqui, ó, maio de 2020, né? Você vê aqui ele, né? 2020 não, 2000, né? E aqui em 2017, né? Você vê que essa área aqui praticamente desapareceu, né? Então, com certeza, a população que vive aqui foi fortemente atingida. Mas aquilo que eu falei para vocês, né? Se você for comparar com Tucuruí, Tucuruí é década de 70, década de 80, a ditadura militar mandou construir e dane-se qualquer indivíduo que estivesse no meio desse grande projeto de integrar para não entregar, né? Aquele velho discurso de desenvolvimento, né? Desenvolvimento para quem, cara pálida? Olha aí, gente, uma notícia contemporânea. Avança a criação lá na Câmara dos Deputados, tá, gente, em Brasília, a criação da Política Nacional de Direitos dos Atingidos por Barragem. Isso surgiu, gente, principalmente após Mariana e Brumadinho, né? Então a informação é da Agência Senado de 2022. Então diz aí, gente, que novos direitos, né, serão determinados para essa galerinha aí, né? A Comissão de Meio Ambiente aprovou nessa quarta-feira a criação de uma política nacional, a padronização desses direitos das populações atingidas por barragem. Isso começou através de uma PL de 2019, onde nesse projeto de lei lista os direitos das populações que vivem próximas às barragens, de rejeitos de mineração e de acumulação de água, ou seja, né, a vizinhança ali que cerca as grandes hidrelétricas. O texto prevê indenizações e reparações aos atingidos por barragem, em caso de acidentes ou de impactos pela construção desses grandes empreendimentos, né? Esses grandes empreendimentos, logicamente, né, que promovem a perda, né, ou a deteriorização dos bens imóveis e a perda da fonte de renda dessas populações tradicionais. Então a pessoa perde a casa, perde o sítio, perde o seu sustento quando ocorre um grande desastre, né? Então deve existir de forma mais clara a questão dos direitos desses indivíduos. Então lá em Brasília estão trabalhando, né, os deputados federais estão trabalhando para aprovar tais medidas. Vamos aguardar, isso aí ainda está em tramitação. Então toda vez que você estiver assistindo um jornal, vendo uma notícia sobre isso no WhatsApp, no Instagram, você dá uma olhada que pode ser uma futura questão de prova. Certo, anjinhos? Movimento pela Terra. Gente, o movimento pela Terra nós trabalhamos bem mais quando nós falamos sobre a questão agrária na Amazônia, né, e no Pará. Mas aqui nós temos vários e vários sujeitos envolvidos, né? Quem é o poceiro? É aquele indivíduo que está na Terra há muitos e muitos anos, né? Ele tem a posse da Terra, mas ele não tem a documentação da Terra, né? Dado pelo uso capião, né? Quem é o grileiro? O grileiro é aquele que falsifica um documento de terra, principalmente através de subornos, né, que são criados ali nos pequenos cartórios pela Amazônia, né? Existem os beliches fundiários na Amazônia, né? Um documento sobre outra terra, que vem depois já aparece outro documento sobre a mesma terra,
um documento sobre outro, sobre a mesma terra. São os beliches fundiários, né? Muitas das vezes quem coordena todo esse processo de ocupação irregular da terra é um empresário que nem pisa no Pará, nem pisa na Amazônia. Contrata bandos armados para poder expulsar os poceiros. E nós temos também a figura dos gatos, né? Que é o contratador de mão de obra, né? É aquele indivíduo que contrata os pobres trabalhadores do interior da Amazônia para desmatar, por exemplo. Então, quando a polícia chega no território, né, para reprimir essas ações, geralmente quem está por lá são os gatos e os jagunços, né? Muitas das vezes não se descobre nenhum nome do empresário que está por detrás de por todo esse empreendimento. E os peões são os trabalhadores das fazendas, né? Aqueles indivíduos que vão cuidar, né, do gado, vão cuidar para que ocorra a pecuária e também de toda a fazenda depois que ela tiver constituída e formada. Quando nós falamos, gente, em movimento pela terra, logicamente que nós temos que falar de MST, de Liga Camponesa, né? Essa questão, gente, dos grandes latifúndios, dos latifúndios no Brasil e na Amazônia é muito antiga, tá, gente? Vem lá da década de 50, vem desde sei lá, chegada de Pedro Álvares Cabral. Então, os movimentos sociais desde sempre se organizam. A Liga Camponesa, ali década de 50 e 60, que vai lutar muito contra o governo do Juscelino Kubitschek na década de 60, é um embrião de um movimento um pouco mais organizado, né? O MST ele surge ali na década de 80, oficialmente, né? Em resultado, né, da luta, da necessidade de luta, né? No interior do Pará e do Brasil. Então a violência, infelizmente, é uma das características que está aqui no estado do Pará. E o MST vai chegar aqui de forma muito forte, né, para tentar combater essa violência. Infelizmente, em muitos casos, né, vai acabar gerando mais violência. Década de 70, vários projetos de colonização foram implementados no estado, principalmente na região sul e sudeste, né, e logicamente na região do Baixo Amazonas. Quando eu coloco a sul aí, gente, é a parte baixa do estado do Pará, tá? Sudeste é quando nós já falamos de divisão de acordo com a mesorregião, né? Sudeste e Baixo Amazonas. O elemento fundamental de todo esse conflito é a formação de grandes pastos, né? Da pecuária, do agro e da exploração irregular de madeira, né? Que infelizmente acaba acarretando, né, muitos e muitos crimes ambientais e o trabalho escravo ou análogo à escravidão. Recentemente, né, você viu vários trabalhadores baianos trabalhando no sul do Brasil na produção de uva, né? Inclusive também com a presença de trabalhadores argentinos. Então isso, infelizmente, ainda continua acontecendo no Brasil e no Pará. Não é diferente, né? Um dos grandes momentos e mais tristes dessa luta pela terra, dessa questão agrária no Pará, é logicamente o caso de Eldorado dos Carajás, né? Onde mais de 21 trabalhadores morreram, né? Eles estavam em direção a Belém do Pará, lá saindo de Eldorado dos Carajás, né? E ficaram acampados ali na curva do S, tá? Na curva do S, né? Passaram por Paropebas, Curionópolis e foram parados, melhor dizendo, em Eldorado dos Carajás, né? Estavam subindo em direção a Marabá e Belém. Então foi uma tragédia, né? Tá ali, olha, Paropebas, local do assentamento Palmares, de onde partiu a marcha, Curionópolis e Eldorado, onde aconteceu a tragédia, né? A Polícia Militar do Estado do Pará foi lá e matou uma galera, né? Tá aí, olha, uma notícia de época. Legistas comprovam que sem terras foram executados, né? Fernando Henrique convoca o Congresso e o STF para acelerar a reforma agrária, né? Fernando Henrique Cardoso, o presidente da época, algo que não veio acontecer de fato, né? Os médicos legistas, né, o IML, podemos assim dizer,
eles viram que muitos desses trabalhadores tiveram um tiro na nuca. Então não foi um confronto, não foi uma troca de tiro legítima entre polícia e trabalhadores rurais, né? Uma coisa é você atirar em alguém que está atirando em você, você enquanto PM. Outra coisa é você prender uma pessoa, colocar de joelho e dar um tiro na cabeça. Aí isso já é execução, né, gente? Isso já não pode acontecer em um país democrata. 1990, a primeira ocupação do MST aqui em Conceição do Araguaia, né? O capital se aperfeiçoou nessa... tá errado aí, né? Nessa região, e atualmente quem procura disputar território com as comunidades camponesas são as grandes indústrias internacionais, né? As transnacionais, a Vale do Rio Doce, a Hidroalunorte, né? A Imerys do Brasil, Cargill, né? Como está aí no exemplo na região de Santarém, ou Alcoa, lá em Juruti, para a exploração da mineração. Os trabalhadores rurais sofrem, né, gente, com essa concentração de terras que acontece no Brasil há séculos e séculos e séculos. Não esquecendo, né, o caso também da Dorothy Stang, né, que aconteceu em Anapu. Os seringueiros. O movimento de seringueiros tem sido interpretado como um movimento local, que eclodiu no Brasil em torno das questões fundiárias, a questão da terra. Você vê a imagem aí, o Chico Mendes, tá? Inicialmente, esses atores mobilizados pelo direito pela terra, né? Tinha que ter terra para ter a manutenção da seringueira em pé. Se eles não tivessem a posse da terra, como é que eles iam ter a extração do látex? Né? Isso aconteceu no Acre, gente, mas aconteceu em toda a Amazônia, tá? Contato com atores externos ao movimento e formaram redes transnacionais em torno de uma questão entendida à época como um problema global, né? O Chico Mendes, ele teve esse contato com redes transnacionais, né? Internacionais. Inclusive, como eu falei para vocês aqui, chegando a ser premiado e falando na ONU, falando para o mundo todo a ameaça que eles estavam sofrendo ali. Infelizmente, tu já sabe o final dessa história. Então aqui você tem um mapa da Amazônia, né? E essa área escura, você vê aí o rio Tapajós, bem aqui, olha, gente. O rio Tapajós, aqui à direita. O rio Xingu, rio Madeira, rio Purus, Juruá, aqui na região do Acre, com fronteira com o Peru. Muito forte a economia da borracha. Aqui também, gente, nos outros afluentes do rio Amazonas, aqui um pedacinho da Ilha do Marajó e próximo a Belém do Pará. Então, onde tem látex, teve e tem conflito pela terra, né? Então, o negócio foi doido, tá, gente? Na década de 90, houve a criação de uma reserva, né? uma reserva extrativista chamada de Reserva Chapuri, em homenagem justamente ao Chico Mendes e à luta desse movimento seringueiro no Acre, que foi muito forte. Está aqui, olha. Campanhas pressionando o governo brasileiro por meio de instituições internacionais com o objetivo de preservar a Amazônia. Substituição da borracha pela pecuária. Tentaram fazer isso, né? Infelizmente, o Acre ele foi inserido nesse arco do desmatamento, né? Levou à especulação fundiária e ao desmatamento de grandes extensões de terra, impedindo a permanência dos seringueiros na floresta. Em 1970 surgiu o Wilson aí, né? Os seringueiros inventaram o Wilson Pinheiro, um grande líder do sindicato dos seringueiros, o empate. O que é o empate? Os seringueiros se abraçavam, né? Seguravam as mãos e não deixavam o cara com a motosserra cortar as seringueiras. E infelizmente esse empate, né? Ele era muito mal visto pelos grandes pecuaristas que queriam tomar conta da terra e, logicamente, o carro prata ou o cavalo prata funcionava aqui. Quem não é do Pará não entende essa expressão, né? O carro prata passava e toma-te, tiro, bomba, facada, dedada, infelizmente, né? O carro prata aqui, gente, é quem promove uma metáfora aqui do Pará. Quem promove pistolagem, tiros e chacinas, infelizmente, né? Em 1983, Chico foi eleito presidente, né, ali do sindicato de Chapuri. Intensificou a luta pelos direitos dos seringueiros. Defendeu a ideia de uma criação de uma Resex no Acre. Chico Mendes, infelizmente, foi assassinado
a mando de um grileiro de terra, né? Então o cara foi morto, né? Vários foram mortos. Aí nós temos apenas dois exemplos, né? O Wilson e o Chico Mendes. E aí foi criada a reserva. Essa reserva hoje sofre muito com o desmatamento, com a pecuária, né? Infelizmente eu tenho acompanhado nas últimas 3 décadas esse processo de ocupação, o que acaba, né, dificultando a forma de viver desses indivíduos na Amazônia e aí nesse caso especificamente no Acre. Quilombos, os quilombolas. Quem eram os quilombos, gente, lá no passado? Tem que saber um pouquinho de história aqui. Eram as áreas onde os escravos foragidos viviam, né? Aconteceu em toda a história do Brasil colonial e imperial, em todas as regiões do Brasil, né? Então, assim como os indígenas, assim como os pequenos trabalhadores rurais, assim como os seringueiros, os quilombolas hoje são ameaçados pelo grande capital, são ameaçados pelas grandes empresas, né? Então eles lutam não só pela demarcação da terra, mas pela sua própria sobrevivência, né? Então é uma luta secular, é uma luta de décadas. Você observa isso próximo das regiões metropolitanas, você observa isso, logicamente, de forma muito mais forte no sertão brasileiro, e na Amazônia, claro, não poderia ser diferente, né? Então, são décadas para você, enquanto quilombola, conseguir ter o título de terras. Então, é uma burocracia, o título da sua terra é uma burocracia muito grande, é uma burocracia muito expressiva, contratação de advogados, pesquisadores, né? A Fundação Palmares trabalha com isso, cara, é um imbróglio muito grande para os quilombolas conseguirem a titulação, né? Geralmente eles conseguem ali um registro mais simples e depois de muitos anos na justiça conseguem o título, né? Então você vê aí, olha, do lado esquerdo, terras quilombolas tituladas. Tem tituladas e tem aquelas em processo de titulação. Então olha só como o negócio é difícil. Tituladas 168. 168. Apenas 168 comunidades quilombolas do Brasil todo têm seu título de terra. E isso em 2017. Tá? Em processo, mais de 1.600. Então olha como o negócio é lento, né? Fora que nos últimos anos um governo aí não queria saber muito de quilombola, não, né? Tinha muito preconceito, inclusive, com eles, né? Do lado direito, você já vê um dado mais atual, de 2020, né? De comunidades quilombolas certificadas, que é o caminho para a titulação. Então, você observa aí que o Pará e o Rio Grande do Sul, eles estão ali no meio, né? Assim como Pernambuco, dessas comunidades quilombolas certificadas, mas quem lidera no Brasil é o Maranhão, Bahia e Minas Gerais, tá? Então esse conhecimento geral aí você tem que saber para sua prova, beleza? Bahia, Maranhão são os que lideram ali o ranking dessas comunidades tituladas, né? Juntamente com o Pará, estão ali na liderança do movimento, tá? Agora, a comunidade certificada, gente, é diferente, né? Maranhão, Bahia e Minas Gerais. Comunidades tituladas, você vê no mapa esquerdo aí o Pará tem mais, olha. Tem mais do que o Maranhão e tem mais do que a Bahia. Beleza, gente? Titulada, gente, é o último estágio de documentação para a terra quilombola ser oficializada como daquela comunidade, né? E ter mais proteção dos órgãos de fiscalização e repressão da destruição do meio ambiente. Tá certo? O Pará é o estado brasileiro com o maior número de comunidades quilombolas tituladas, 62 no total atualmente. 528 do total das comunidades quilombolas oficialmente delimitadas, identificadas, registros administrativos e agrupamentos. Cerca de 400 mil pessoas vivem nessas comunidades. Segundo os próprios quilombolas no Pará, tem entre 50 e 70 mil famílias na nossa região, tá?
Esses números não são muito exatos, tá, gente? Estão até meio confusos, confesso a vocês, porque o IBGE muitas das vezes nem chega nessas comunidades. Logicamente que hoje a maioria já não estão muito isoladas daqueles que não são remanescentes quilombolas, mas tem uns que têm muito difícil acesso, né, às comunidades não quilombolas. Então aí, gente, eu trouxe alguns exemplos, né, de onde nós temos quilombos no Pará. Então, dessas 400 mil pessoas aproximadamente 50 mil famílias, elas estão espalhadas por aí, olha. Abaetetuba, Acará, Alenquer, por aí vai, né? E segundo minhas pesquisas, Moju, nós temos uma grande concentração dessas comunidades, a quantidade de quilombos, de quilombolas, melhor dizendo. Aqui é uma notícia um pouco mais contemporânea, né, da luta desses quilombolas, que é uma luta, gente, por acesso à saúde, à educação, não só apenas exclusivamente pela questão da titulação da terra, tá certo? Então tá aí, olha, quilombolas fecham a alça viária em protesto por melhorias nas estradas. Notícia de 2022. Cerca de 150 moradores de 15 comunidades quilombolas iniciaram um protesto na PA 252, em Moju, né? Ali na região da alça viária. O que eles cobram? Olha só, gente, é algo tão simples, né? Melhoria na estrada que, segundo eles, foi danificada pelo trânsito intenso de caminhões das empresas privadas, logicamente. Então, as grandes empresas passam pelas estradas, né? Não é só essa estrada, e detonam com esse sistema viário. E quem sofre são eles, para levar as crianças para a escola, os seus pequenos carros, e cobram, né, logicamente, do poder público. A comunidade do Jambuaçu, que organizou esse movimento, né, muito ligada ali à região de Moju. Então tá aqui, olha, gente. Aqui é a parte norte do Moju, município de Moju. Bem aqui você vê o rio Moju, olha. Essa parte azul, beleza? Então nós temos várias estradas e várias comunidades, como está dizendo aqui, olha. Cerca de 15 comunidades formam a região do Jambuaçu. Então aqui eles estão querendo uma pavimentação de qualidade nessas estradas, né? Nesse caso aqui específico, na estrada dali da alça viária. Beleza? Exercício. Como é que isso vem em prova? Olha aí, gente. Fácil. Alguns alunos erraram na prova da PM porque não prestaram atenção na aula. Não leram o nosso material com atenção. Na região amazônica, os seringueiros confrontados com a expansão da criação de gado e com a transferência de títulos de propriedade da floresta, e que trabalhavam, criaram um método de resistência, que alcançava resultados cada vez melhores, o empate. Eu falei aqui, né, gente, para vocês, o empate. Eu sempre brinco em sala de aula, inclusive, quem é casado e tal, tem um filhozinho, geralmente o filho é o empate. Foi essa brincadeira que eu fiz em sala de aula, né? É o empata. Tu sabe o que ele empata, né? Aí é empata para não derrubar a madeira, né? No caso aqui, a seringueira, beleza? Com base nessas informações, o movimento denominado empate é melhor representado os seringueiros, né, gente? Seguravam nas suas mãos, né? Se agarravam, se acorrentavam nas grandes seringueiras para que elas não fossem derrubadas pela motosserra. Criação de grupos de guerrilha para eliminar os latifundiários. Os seringueiros organizaram essas guerrilhas. Isso é o empate? Isso foi um método de resistência? Não. Fim da exploração comercial da borracha? Os seringueiros desejam o fim da exploração da borracha? Logicamente que não. Formação de um partido político? Eita lelê! Esse foi o método de resistência? Formar um partido político? Eles tinham força e poder econômico para isso? Infelizmente não, né? Deveria ser feito até. Mas ele fala aí o empate, gente. Logicamente que a alternativa correta é a letra D. É uma defesa de vários seringueiros, né? É uma defesa coletiva daquele modo de vida, né? De muita luta, de muita garra, de muita coragem, que muitas das vezes custava inclusive a vida dos seringueiros. Beleza?
Então é isso, gente. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre os movimentos sociais. Quem quiser dar uma força no nosso trabalho, né, do lado esquerdo você acessa a plataforma do Hertz Online. Tem lá eu e o professor Walter dando muitas e muitas aulas para vocês. Nós temos lá um mini curso só de exercícios também. Se não me falha a memória, R$60, não lembro agora. Mas quem quiser só a apostila, você pode entrar em contato comigo, tá? Só a apostila. O lado esquerdo você compra direto no Hertz Online, o lado direito aí só a apostila comigo. Beleza, gente? É isso. Bons estudos. Logo, logo irei postar uma nova aula. Comente, deixe seu like. Até a próxima. Aqui é o professor Rogério Silva, do canal História para Todos. Saudações bicolores, até a nossa próxima videoaula. Fui!